Oi, gente, quanta saudade. Saudade de você. A gente morre de saudade todo final de semana e fica na contagem regressiva para chegar hoje. Segunda-feira, dia de saúde, com muita novidade também para você que participa sempre do nosso programa, com muitas saudades de você. Dá aquele cantinho lá em casa. Dá um cantinho aí na sua casa para a gente ficar juntinho, para a gente começar a semana. Ai, tão bom, né? Quando o tempo passa, e o tempo vai passar, você vai ver. E quando o tempo passa, é que a gente percebe que o futuro ele chega rápido demais. Não adianta a gente ficar pensando no futuro, porque ele chega muito rápido. E à medida que você fortalece a sua fé, que você acaba acreditando mais em você, é que descobre que não é mais necessário você querer ficar controlando tudo, ter controle sobre tudo. Sabe por quê? Porque quando você fortalece a sua fé, a gente descobre que as coisas vão fluir como deve ser e que você vai fluir junto com essas coisas para o seu maior prazer, para o seu maior bem, para a sua melhor vida. Então fortaleça a sua fé, porque o tempo vai passar, você vai ver, e tudo se resolve. Bom, segunda-feira é dia de saúde. Pedro Mariano, meu time ganhou. Opa, Gui, onde nós vamos? No meu Pedro, deu uma ganhada aí. O meu Corinthians ganhou, o Pedro Mariano, vamos nos enfrentar nessa semana, Santos e Corinthians, estamos aqui muito à vontade para falar sobre isso. Segunda-feira, dia de saúde, confere aí. Bom, meu time ganhou, Lucas Sanseverino. Você estava na praia, você viu? Boa tarde. Olá, boa tarde. Vamos falar do que interessa. Ah, ô Pedrão, Aê, sem provocação, meu filho. Essa Pode ficar é pra mim e quieto pra aí. ele. Somos santistas, né, Pedro Mariano? Bom, vamos começar de novo bem o programa. Boa tarde pra vocês. Eu fui pra praia, foi muito bom, viu, Solange? Senti o carinho do pessoal de Ilhabela. O pessoal mandou um beijo pra você de lá, Ai, que delícia. Ilhabela linda. É linda mesmo, linda. E olha, como você tá? Eu tô muito feliz, tô animado, tô aqui conversando com o pessoal do Face e quero conversar com você. Por isso, acesse facebook.com/falando nisso Band e você pode participar hoje do nosso sorteio. Tem esse kit tão gostoso da Cooper e também, Solange, olha que prêmio especial. Além desse kit que todo mundo já curte, uma bicicleta adulto para adulto, ou seja, para sua mãe, da Condor Bike. Muito legal, Sol. E a pessoa pode escolher a cor e tudo? Tudo, Solange. A pessoa vai ganhar, na verdade, aqui um vale bicicleta, ela vai na Condor Bike, mandar um abração pro pessoal lá, que é nosso parceiraço, e eles vão receber você e você vai poder escolher para sua mãe a cor que quiser. Também é bicicleta que tem marcha, tem tudo de alumínio, é muito bacana e realmente vale a pena você tentar, é muito fácil. É só você entrar aqui no nosso facebook.com/falando nisso Band e participar do sorteio e já está concorrendo. Olha só, ao vivo, né? Você pode participar também pelo 3922-1387 e, como disse o Luquinha, pelas redes sociais, pelo nosso Facebook. Muito legal, né? E por falar nisso, logo depois do programa, Luquinha, a gente vai postar todos os prêmios dessa semana, semana especial do Dia das Mães. Amanhã a gente vai sortear uma semi-joia. Ela custa mais ou menos uns 400, 450 reais, mas é maravilhoso, um bracelete maravilhoso. Tem um tratamento completo facial com a Catherine. Tem vale compra. Tem calça jeans da Cotos. Só tem prêmio gostoso para sua mãe, vê que legal? Tem ingresso para Vitor e Léo. Tá chique essa semana. Tem coisa demais aqui. Bom, vamos falar sobre o programa de hoje, que aliás foi sugestão de uma telespectadora, eu não me recordo o nome, eu peço desculpas, mas daqui a pouquinho a gente fuça aí no Face. Uma grande sugestão. Você sabe, por exemplo, quando você começa a acordar, vamos falar das juntas mesmo, né? A junta começa a ficar dura, as mãos começam a ficar inchadas. Você sabe o que é a tal da artrite reumatoide? Quais os sintomas? Como é que a gente cura isso ou não? Será que atinge as crianças, os idosos? Ela está aqui estreando com a gente. A gente está muito feliz em recebê-la, a doutora Ana Cristina de Medeiros, que é reumatologista. Ana, obrigada, viu? Pela sua participação aqui. A Ana que já estava explicando tudinho para a gente lá fora. E a primeira pergunta, antes de entrar já com os nossos amigos, que tem bastante, Ana, afinal de contas, o que é artrite reumatoide? É uma das espécies de artrite? O que é? Isso. A artrite reumatoide é um diagnóstico, é uma doença específica dentro do mundo de reumatismos que existe, né? Às vezes as pessoas falam, eu tenho reumatismo, mas na verdade existem mais de 100 tipos de reumatismo. E a artrite reumatoide é um deles, é um reumatismo relativamente comum, que atinge cerca de 1% da população. E é uma doença crônica, ou seja, uma doença que vai se desenvolvendo ao longo dos anos.
É uma doença degenerativa, se não tratada adequadamente ou se o tratamento for insuficiente, ela vai progredindo com deformidades articulares. E é uma doença autoimune, uma doença que o próprio organismo desencadeia uma reação imunológica contra determinadas estruturas do próprio organismo. Agora, eu estava lendo e diz, principalmente nessa época do frio, né, Luquinha? Às vezes a gente acorda, com o joelho duro, com o pulso duro, fica tudo duro e começa a inchar. Quando esses sintomas começam a ser preocupantes, merecem uma investigação? Porque no frio a gente dá desculpa para tudo, né? Tá duro por causa do frio. Mas quando merece uma investigação? Isso, o principal sintoma da artrite reumatoide é justamente as dores articulares, pode haver aumento do volume articular, que é o que a gente chama edema articular, e um dos sintomas comuns é essa rigidez matinal. A pessoa acorda com a sensação de que não consegue fechar as mãos, muitas vezes não consegue nem mexer, e para dizer assim, ser mais preocupante é a partir de 30 minutos. Okay. Acima de 1 hora é muito sugestivo que seja uma doença autoimune, uma artrite começando. Abaixo de meia hora, muito sugestivo que não seja. Que seja só porque você ficou sem mexer a musculatura enquanto dormia. Então, acorda mesmo com essa sensação. Mas acima de meia hora e acima de 1 hora, então, tem que começar a se preocupar. Tá vendo? Principalmente se for uma coisa que demora mais de 6 semanas. Olha só. Quer dizer, inchaço, aquela coisa dura, a gente acha que às vezes é frescura do frio e não é não, viu? Só olha só, tem muita gente fazendo várias perguntas aqui sobre a artrite reumatoide, né? Mas agora eu vou deixar minha pergunta para vocês aqui no Face e quero muito que vocês participem. A enquete nossa de hoje é o seguinte: você tem dor nas articulações? Sim ou não? Muito simples e fácil. Participe, dá uma vasculhada lá também que tem um conteúdo bem legal no Facebook, mas agora a gente vai fazer uma paradinha para conferir as notícias da redação. Pois é, por pouco a gente não vê mais uma tragédia acontecendo. Um incêndio em uma casa noturna voltou a assustar os gaúchos. Uma boate em Porto Alegre pegou fogo pouco antes de abrir as portas ao público no sábado. Mais da metade do prédio ficou destruído. Vamos acompanhar a reportagem de Felipe Peixoto. O fogo tomou conta do casarão antigo, onde funciona a boate Cabaré, em uma das avenidas mais movimentadas de Porto Alegre. O incêndio começou às 8h30 da noite, com o estabelecimento ainda fechado, mas uma festa estava programada para mais tarde. Foram necessários 5 caminhões dos bombeiros para combater as chamas. O fogo só foi controlado depois de 2 horas. Ninguém se machucou, a não ser 2 bombeiros que passaram mal durante o trabalho no local. 2/3 do prédio foram destruídos. O prejuízo estimado pelos proprietários é de R$500 mil. Esta casa noturna foi a primeira interditada em Porto Alegre após uma série de fiscalizações que ocorreram depois da tragédia na Boate Kiss em Santa Maria, que resultou na morte de 241 pessoas. Peritos vistoriaram o prédio para tentar identificar a causa do incêndio. Um laudo será divulgado nos próximos dias. A Polícia Civil abriu um inquérito para investigar o caso. Possível que tenha sido uma sobrecarga na rede elétrica, é possível, mas depende de uma perícia, nós não temos como afirmar exatamente, de momento, o que pode ter dado causa a esse incêndio. Pois é, por um pouco não acontece uma tragédia, né? Parece que folgaram aí, começa a acontecer toda aquela história outra vez que a gente já viu, foi fiscalização, etc. e tal, e pararam com isso. Será que pararam? E olha só, uma rebelião e fuga de menores infratores mobilizam a polícia no Rio de Janeiro. O receio maior é que os fugitivos possam estar escondidos na favela, ainda dominada por traficantes, a favela do Barbante. Vamos acompanhar a reportagem de Fábio Barreto. A operação mobilizou agentes do Departamento Socioeducacional e policiais militares. A movimentação das viaturas foi intensa. A busca atravessou a manhã de domingo. O trabalho foi centralizado nas redondezas da unidade que fica ao lado da favela do Barbante, dominada por traficantes. Os menores conseguiram quebrar o cadeado de um dos alojamentos e fizeram refém um único agente que tomava conta de 60 internos. 26 jovens conseguiram escapar, mas um grupo de adolescentes conseguiu entortar um poste de ferro. 9 deles escalaram esse mesmo poste para superar o tamanho do obstáculo que é esse muro. Eles ganharam a rua e um outro grupo ainda foi recapturado dentro da própria unidade. Uma ação cinematográfica digna de presos adultos. Mas 17 deles que saíram dos alojamentos não tiveram tempo para escapar em direção à rua. Eles foram encontrados
dentro das dependências da unidade, escondidos em buracos e ainda tentando fugir pelos fundos. Nem o arame farpado colocado em cima do muro intimidou os menores. O agente feito refém foi ferido com extintor de incêndio. No ano passado, bandidos armados libertaram 12 menores infratores que estavam sendo transportados numa van. A ação aconteceu na Linha Vermelha, uma das principais vias expressas da cidade. Vocês que acompanham Falando Nisso, né, todos os dias, vocês já sabem qual que é a minha opinião. Crime não tem idade, crime é crime por si só. Então, menor, tadinho dos menores, né? Não pode fazer nada, né, Luquinha? Não pode nem tocar. Eu achei que na passagem né? o jornalista ele foi muito inteligente. Ele falou, né? Como digno adultos. de um crime de adultos, né? São tão Na pequenininhos. hora de agir, na hora de fazer a maldade, tem cabeça, né? E É. pensa muito bem, é muito inteligente, né? Solange, quem está indo para São Paulo, na chegada na capital pela Presidente Dutra, rodovia Presidente Dutra, encontra trânsito por excesso de veículos. E quem está voltando lá na saída da capital mesmo, por um reflexo de acidente, tem um pouco de dificuldade, por isso, volte com calma. E a rodovia do Tamoios até às 3h30 está interditada por detonação de rochas, mas olha, eu passei por lá, tem muita rocha para detonar Tem ainda. muita rocha. A gente vai falar muito nisso aqui. Bom, fica aqui no próximo bloco, a gente vai conhecer os sortudos ou as sortudas que ganharam agora no Vale Cap esse final de semana.